Você tem uma boa ideia, mas não tem a segurança necessária para tirar ela do papel? Você precisa inovar na sua empresa, nos seus negócios, mas não se sente criativo? Ou então você é aquela pessoa que conhece muito bem um problema, sofre com ele, mas ainda não conseguiu criar uma solução ideal? Fica com a gente até o final, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma metodologia chamada Design Thinking. É uma metodologia que traz um engenheiro e um designer para trabalhar juntos para produzir uma solução. Só que esse engenheiro e esse designer estão aí, dentro de você e dentro da sua equipe. Vocês vão desenvolver essa solução considerando tanto as questões lógicas quanto as questões criativas. E o Design Thinking, ele tem alguns pilares. O primeiro pilar do Design Thinking é a empatia. Você vai buscar entender na realidade, na sua essência, exatamente qual é o problema para o qual você está desenvolvendo aquela solução. O segundo pilar do Design Thinking é a colaboração. Você não vai desenvolver essa solução sozinho, você vai desenvolver junto com o seu time, de uma forma integrada. Lembrando sempre que duas cabeças pensam melhor do que uma, não é mesmo? Mas vamos também ponderar, porque muitas cabeças juntas podem gerar uma certa confusão. Então, organize os seus times em cerca de 5 a 7 integrantes para gerar a melhor solução possível. E o terceiro pilar do Design Thinking é o teste, a experimentação. Então, durante todo o processo, você vai de verdade vestir os calçados do seu cliente, você vai experimentar o serviço, o produto que você está elaborando. O Design Thinking tem 3 etapas. A primeira dela é a imersão. É a mais importante das etapas. Você vai verdadeiramente mergulhar na realidade do problema, da demanda que você e o seu time estão se propondo a resolver. Nessa etapa, você vai a campo. A frase mais importante que eu tenho para te dizer nesse momento é Get out of the building! É muito importante que você saia do escritório. A pesquisa de mercado, ela é muito importante, é relevante, mas não basta apenas você ficar na frente do computador, enviando questionários, recebendo respostas e analisando dados. É importante que você vá a campo, que você vá à realidade, que você vista os sapatos do seu cliente, que você sinta verdadeiramente aquela dor, que você se conecte com ele, olhe nos olhos, entre em rapport para que você possa elaborar de verdade a melhor solução para ele e não para você ou para o seu time. E como você pode fazer isso? Você pode fazer entrevistas, você pode fazer observações in loco, você pode fazer uma ferramenta que nós chamamos de sombra, que é você passar um dia, pelo menos, literalmente como uma sombra da pessoa que está vivenciando aquela dor. Você pode ser um cliente oculto e ir lá num determinado lugar e experimentar o serviço que você está propondo implementar as melhorias, dentre outras ferramentas. No final dessa etapa, você pode elaborar uma ferramenta que nós chamamos de mapa de empatia, onde você e o seu time vão reunir todas as informações sobre como aquele cliente se sente, o que ele pensa, o que ele vê e o que ele ouve, onde ele se informa. Você vai narrar com detalhes quais são as dores daquele cliente e, a partir daí, você vai seguir para a próxima etapa no Design Thinking. A segunda etapa do Design Thinking é o processo de criação. Munido de todas as informações que você trouxe da sua fase de imersão, você e o seu time vão poder criar novos produtos, serviços, enfim, as soluções para aquela demanda que vocês estão trabalhando. No processo de criação, é muito importante que nenhuma ideia seja descartada. Nenhuma ideia, por mais que ela pareça absurda inicialmente, mas ela pode trazer insights que vão ser incorporados à sua ideia final. É importante que todos os membros do time tenham voz e também é muito importante que o seu time seja multidisciplinar, porque assim vocês vão ter olhares diferentes de diversas áreas, diversas abordagens sobre um mesmo problema e a solução tende a ser mais enriquecedora e mais criativa. Durante o processo de criação, vocês já podem fazer alguns testes para obter feedback dos seus clientes. Durante a fase de criação, a ferramenta mais utilizada no Design Thinking
é o brainstorming, o famoso brainstorming, onde você vai se reunir com seu time e deixar as ideias fluírem de forma livre. Posteriormente, vocês podem fazer um quadro e selecionar as melhores ideias e, eventualmente, incorporar partes de outras ideias naquela ideia que foi eleita a melhor ideia. Em seguida, vocês podem elaborar um mapa do usuário, onde você vai fazer um rascunho de qual será todo o processo de consumo do seu cliente nesse produto ou serviço que você está elaborando. Assim, você pode visualizar de uma forma mais prática e ver até onde faz sentido essa solução que está sendo trazida. Por último, a terceira etapa do Design Thinking é a prototipagem. Nós vamos testar o produto antes de lançá-lo no mercado, testar esse serviço. Você pode fazer esse protótipo em papel, você pode fazer em computador, você pode fazer encenação, você pode fazer testes de várias formas. Você pode convidar clientes para virem até a sua empresa para testarem aquele produto ou serviço, ou da forma como você achar melhor. Mas é importante que esse produto seja testado pelo seu consumidor final, para que ele possa retroalimentar o seu processo de criação, te dar feedbacks, e esse feedback vai ser inserido, você volta lá para o início do processo, se for necessário, refazer alguma etapa do processo de imersão, de criação, para que no final o seu produto ou serviço seja lançado e tenha maior assertividade no público que você busca atingir. O Design Thinking ele está baseado numa coisa que a gente chama de Human Centered Design, ou seja, um design que está totalmente centrado em pessoas, nos seres humanos. E veja bem, esse HCD da sigla Human Centered Design, ele quer dizer também para a gente sobre essas três etapas do Design Thinking: Hear, Create and Deliver. Então, na primeira etapa de imersão, o mais importante é você ouvir atentamente quais são as reais demandas do seu cliente. O ouvir é a parte mais importante. Tem uma frase que a gente diz assim: um problema bem definido é um problema 50% resolvido. Quanto melhor você entender o problema, mais assertividade você vai ter na solução proposta e menos ajustes você vai precisar fazer antes do seu produto final ser lançado, certo? Na segunda etapa, o Create é a fase de criação do Design Thinking, lembrando que você vai fazer isso o tempo todo de forma dialogal, trazendo o máximo possível o seu cliente para dentro do processo de criação, lembrando que é Human Centered Design. E por último, Deliver, que é quando você entrega e obtém o feedback do seu cliente sobre o produto ou serviço que foi lançado.